Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós já estamos no dia 22 de março de 2021, continuamos firmes na nossa leitura diária e eu quero ver você chegando lá em 31 de dezembro, hein? Eu estou preparando aquele diploma especial para te enviar, para você imprimir, colocar aí no seu quadro. Vai ser muito legal. Sem falar da bênção especial, espiritualmente falando, que você terá recebido quando chegarmos lá. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos ler os seguintes textos. Números, capítulo 33, versículo 40, até Números 35, versículo 34. Depois nós vamos a Lucas, capítulo 5, versículo 12, até Lucas, capítulo 5, versículo 28. Vamos ao livro de Salmos, no Salmo 65, 65:1 até 65:13. E depois vamos finalizar com Provérbios 11:23. Lembrando sempre de você deixar o seu like, seu joinha. E esses textos que eu acabei de falar, eles aparecem aqui na imagem deste vídeo e também eles estão lá no meu Instagram. E eu quero te convidar, se você não está participando, na nossa oração da manhã, você vai encontrar aqui numa playlist, oração da manhã, eu estou falando da vitória da vida sobre a morte. Hoje já é o segundo dia, nós começamos ontem uma série de 7 vídeos falando da vitória da vida sobre a morte. Jesus Cristo já venceu e eu quero te convidar a fazer parte também dessa oração da manhã. Vá lá e veja, tá bom? Mas agora vamos à leitura do nosso texto. Números capítulo 33, versículo 40 diz assim: O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijé-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Saíram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do Monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Junto ao rio Jordão, acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, na campina de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali. Destrua suas imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eu lhes dei a terra para ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por sorteio de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os maiores receberão uma porção maior e os clãs menores receberão uma porção menor. A decisão por sorteio será definitiva. Assim as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas, se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. Eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Então o Senhor disse a Moisés essas palavras, e nós vamos finalizar aqui o 33, e agora nós vamos para o 34, versículo 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou, como sua propriedade especial, essas serão as fronteiras. A região sul se estenderá desde o deserto de Zin até o longo da divisa de Edom. A fronteira do sul começará no leste, na extremidade do Mar Morto,
e ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião, em direção a Zim. Seu extremo ao sul será Cades Barneia, de onde seguirá até Hazar Adar, e de lá até Asmon, e de Asmon até a fronteira. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito, e terminará no mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do mar Mediterrâneo, a fronteira norte começará no mar Mediterrâneo e se estenderá para o leste até o monte Or, e de lá até Lebo Hamate, seguindo em direção a Zedade, e continuando até Zifron, e daí até Hazar-Enã. Esta será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Hazar-Enã, se estenderá para o sul até Sefã, e descerá até Riblá, ao lado leste de Aim. De lá descerá beirando o lago leste do mar da Galileia, e depois, acompanhando o rio Jordão, até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9 tribos e meia. As famílias das tribos de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam suas porções de terra do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do sol nascente. O Senhor disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeie um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. E estas são as tribos e os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Raniel, filho de Efode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo de Issacar, Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Azer, Aiude, filho de Semone. Da tribo de Naftali, Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor nomeou para repartir as porções da terra de Canaã entre os israelitas. Agora, capítulo 35, versículo 1. O Senhor disse a Moisés junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó: ordene aos israelitas que, das propriedades que receberam por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem. Entregue também para as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas, e as terras ao redor servirão de pasto para o seu gado, suas ovelhas e seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor dessas cidades se estenderão por todas as direções por 450 metros, a partir dos muros da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros das cidades em todas as direções, leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Esta será a área de pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar a salvo. Além disso, deem a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades, com as pastagens ao redor delas. As cidades virão da herança dos israelitas. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades. Cada tribo entregará propriedades de forma proporcional ao tamanho do território que receber. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo: quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolha para si 6 cidades de refúgio: 3 do lado leste do Jordão e 3 do lado oeste, na terra de Canaã.
Essas cidades servirão para proteger os israelitas, os estrangeiros que vivem entre vocês e os que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela, e a empurra ou joga contra um objeto perigoso e ela morre, ou se alguém odeia outra pessoa e a fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade, ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente ou sem intenção, deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos, e a outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio, para onde fugiu. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio, e o vingador o encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais para serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma pessoa apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. E jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo, com isso, que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassino contamina a terra, ou o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Não contaminem a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali. Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Agora vamos a Lucas capítulo 5, versículos 12 até o 28. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. Aleluia! No mesmo instante, a lepra desapareceu. Olha só, milagre! Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele te examine. Lembra da leitura que estamos fazendo no Antigo Testamento? Fala exatamente sobre isso. Que a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote para ir ver que estava tudo ok. E aqui Jesus opera essa cura maravilhosa, né? Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, e isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalharam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Tá vendo por que nós oramos bastante? Porque é preciso, até Jesus orava. Quem dirá nós se não orarmos, né? Versículo 17. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Oh, glória a Deus! Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então,
Subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele, de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. E eles não sabiam que estavam diante do Filho de Deus, daquele que perdoa pecados. Aleluia! Aquele que é misericordioso. Versículo 22. Jesus, sabendo o que eles pensavam, perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas eu lhe mostrarei o que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-se, pega sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: Hoje vimos coisas maravilhosas. Depois, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletava impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou, simplesmente levantou, deixou tudo e o seguiu. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Agora vamos ao Salmo 65, versículo 1, que diz assim: Que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos, pois respondes às nossas orações. Todos virão a ti, embora sejam muitos e os nossos pecados. Também tu perdoas nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em seus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de todos na terra, até dos que navegam por mares distantes. Lá em Campinas, lá no Brasil. Deus é essa esperança, Ele é a nossa esperança. Versículo 6. Formaste os montes com teu poder e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas e calaste o tumulto das nações. Habitantes dos confins da terra te admiram com tuas maravilhas. Desde onde o sol nasce até onde o sol se põe, despertas gritos de alegria. Aleluia! Cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais. Porque assim ordenastes, encharcas o solo arado, dissolve os torrões e nivela os sulcos, amoleces a terra com chuvas e abençoa suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos, e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Aleluia! Agora vamos ao livro Provérbios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: Os justos têm a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Gente, esta é a palavra de Deus para o dia de hoje. Como eu disse a vocês, principalmente no Antigo Testamento, Números, tem alguns textos que são mais difíceis de ler. Mas não desanime, vá em frente. Nós já vamos passar para outros livros também. E esses textos são importantes para a gente entender todo o contexto, a fazer uma aplicação em toda a Bíblia, fazer uma leitura panorâmica de toda ela. Então, não desanime, leia, é importante você conhecer, porque lá na sua igreja, o dia que o pastor estiver lendo a Bíblia, você fala: eu já li isso daí, eu conheço esse aí também, eu conheço aquele outro ali. Você vai conhecer os nomes, vai conhecer as cidades, os profetas, vai ser uma bênção, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, e se Deus permitir, nos vemos amanhã na nossa próxima leitura. Fica com Deus e até amanhã.